ao programa de hoje, porque nós vamos falar sobre os danos da bebida alcoólica, né, para um órgão muito importante, viu, que é o fígado. Para conversar sobre esse assunto, a gente recebe a partir de agora Eduardo Franca, que vai tirar todas as dúvidas, está aqui com a gente, doutor Eduardo. Muito obrigada pela sua presença, né, porque para falar desse assunto tão importante, porque muita gente só lembra do fígado, né, quando tem ali algum problema. Bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia, Joana. É um prazer estar novamente no Manhã da Gente, numa quarta-feira de cinzas, na verdade pós-carnaval, pós-diversão. Mas pode-se dizer que sim, é um momento oportuno, porque o fígado é um órgão que muitas das vezes, se você não tiver o cuidado em checar, em submeter-se a alguns exames de rotina ou preventivos, você não vai saber que ele está sendo, vamos chamar assim, agredido ou danificado. E é um órgão considerado, diria, extremamente importante para a saúde do ponto de vista geral. É um órgão vital, né, doutor? E assim, a gente está saindo desse período, né, de carnaval, onde as pessoas costumam exagerar um pouco na bebida alcoólica, né? Então, para você que está em casa aí, que está com alguma dúvida, tem algum questionamento, né, sobre o quanto pode beber, enfim, qualquer dúvida, manda para a gente pelo WhatsApp, tá? Que a gente passa aqui a pergunta para o doutor e ele vai responder. O nosso número é 83 981 45 75 70. Anota aí, já salva, 981 45 75 70, que a gente responde ao vivo aqui e tira a sua dúvida. Agora, doutor, gostaria que o senhor falasse da importância, né, do fígado e como a gente faz para cuidar bem desse órgão, para não desenvolver aí nenhuma doença. Bom, o fígado ele tem um papel importante do ponto de vista metabólico no corpo, então o peso e o modelo de estilo de vida estão diretamente ligados à sua saúde. Então, um paciente obeso, um alto consumidor de gorduras, ou mesmo o usuário de, mais frequentemente, de bebidas alcoólicas, usuário de polifarmácia, ou seja, várias medicações ao mesmo tempo, tudo isso converge para um dano ao fígado. O que é importante é que o paciente, muitas das vezes, ele entende só por um prisma. Ah, eu tomei X quantidade de bebida alcoólica e isso não agride o fígado. Mas realmente, será que é só esse o único fator que está agredindo? Será que aquela famosa gordurinha no fígado também não está acontecendo? Será que ele não usa cotidianamente uma série de medicações, mesmo que de forma extemporânea? Então, é importante entender num sentido macro. Por si só, respondendo a primeira pergunta, qual é a quantidade de bebida alcoólica que poderia gerar um dano ao fígado? Existe um padrão em torno de 10 até 30 gramas de álcool por dia, que medidos em um grau chamado grau de Gay-Lussac, significa doses de uísque, por exemplo, em torno de até 3 doses. Mas, como eu disse, isso é pormenorizado para cada pessoa. Seu peso, sua altura, suas medicações, seu metabolismo. E aí, para aquela pessoa que curtiu o carnaval, quarta-feira de cinza, tá só a cinza mesmo, né? Porque exagerou na bebida, foi além da conta. O que é que essa pessoa deve fazer para amenizar aí esses riscos? É mais do que bem-vindo um momento de quaresma. Sem dúvida, um repouso, até porque é uma máxima na medicina em que o dano é rápido e a recuperação, a regeneração é lenta. Então, você precisa de muito mais tempo de repouso, sem se expor à bebida alcoólica e também, obviamente, cuidando mais da saúde geral para que você venha a corrigir aquela agressão que houve durante o carnaval. Essa pessoa que exagerou, por exemplo, muito, né? Tomou ali muita cerveja, enfim, cachaça também, né? As pessoas costumam tomar, principalmente nesse período de carnaval. Ela deve passar quanto tempo aí sem beber? Tem que passar um tempo para dar uma amenizada? Mais do que necessário. Obviamente, se ele tinha um fígado saudável e somente fez as extravagâncias do carnaval, a gente normalmente é uma proporção de 4 para 1. Então, se você passou 5 dias se expondo à bebida alcoólica, multiplica isso vezes 4 para que haja uma regeneração hepática ao hepatócito, que é a célula do fígado. Se você já tinha como premissa um dano ao fígado por outro fator e ainda somou-se a bebida alcoólica, aí o prazo precisa ser julgado de acordo com a condição do paciente. Mas as taxas do fígado, as enzimas hepáticas, nos dão um referencial de quanto tempo você precisa.
E aí a gente sabe que tem vários tipos de bebidas, né? Para todos os gostos, para todo o bolso. Tem a cerveja, tem o vinho, tem a cachaça, o uísque. Tem uma que é mais prejudicial ao fígado? Está diretamente ligado à concentração alcoólica. Então, a concentração alcoólica de uma cerveja ou de um destilado como gin, uísque, cachaça, entre vodka, a agressão é muito maior. Obviamente, o volume que você consome também está diretamente ligado. Mas os destilados são, naturalmente, por serem mais concentrados do ponto de vista de teor alcoólico, mais danosos ao fígado. Agora, doutor, aquela pessoa que não tem esse cuidado, né? Ela não está nem aí, não tem nenhum cuidado específico para o fígado. O que pode acontecer com essa pessoa a longo prazo, né? O que esse exagero, né, no consumo de álcool pode fazer? Pois é. Há um claro conhecimento de que a inflamação, a morte programada das células do fígado por um agressor, podendo ser o álcool, medicações, hormônios, como se usam meio que indiscriminadamente hoje, mas este dano às células do fígado, acontecendo de uma forma em que a regeneração é mais lenta e não consegue repor aquele dano, vai havendo uma insuficiência de células do fígado, que é a cirrose hepática. Antes disto acontecer de forma definitiva e irreversível, esta inflamação, esta hepatite, que é a inflamação do fígado, ela pode ser revertida. Então, dá tempo suficiente de você procurar um especialista, entender que condição você se encontra e o que fazer para melhorar. Mas, respondendo diretamente, as inflamações do fígado levam a 3 fatores: cirrose, hepatite e câncer do fígado. A gente tem uma pergunta, né? Chegou um áudio aqui, por meio do WhatsApp. Vamos ouvir qual é esse questionamento. Bom dia a todos vocês aí do Mãe da Gente. Quem está falando é Luiz Leal de Pedras de Fogo. Eu gostaria de saber o seguinte: eu fiz um exame aí, deu grau 2, gordura no fígado. É preciso uma medicação ou diminuindo a alimentação, fazendo a alimentação correta, caminhando e parando de beber resolve o problema? Muito obrigado. Obrigada também, viu, Luiz, pela sua participação. Então, o que é que ele deve fazer para amenizar? Bom, é pertinente esse tipo de colocação. A gente consegue julgar a condição do fígado de 2 maneiras. Uma pela sua arquitetura, pela sua forma, que a ultrassonografia faz facilmente e nos referencia bastante. Então, ter esteatose hepática, gordura no fígado, que é estratificada em graus 1, 2 e 3, o grau 2 é um grau intermediário, já é um referencial que você precisa ter atenção quanto ao fígado. O aspecto a ser julgado é, além da condição do peso, se ele é diabético, se ele tem alterações do colesterol e do triglicerídeos, são as taxas, as enzimas. Há uma diferença entre só a gordura do fígado, que é a esteatose, e ter a inflamação, a esteatohepatite, onde o fígado já tem morte celular, já tem aquelas enzimas circulando no corpo, mostrando que ele está sofrendo. Baseado nesse primeiro diagnóstico, a arquitetura e função do fígado, você estabelece um tratamento. Mas o que eu posso lhe dizer é, com certeza, você só tem a ganhar, ficando mais atento à sua dieta, perdendo peso, parando um tempo, por exemplo, de beber, isso só vai lhe fazer bem. Pode ser que, de acordo com o grau de alteração das taxas, você não tenha êxito pleno, mas já caminha fortemente no sentido da melhora. Agora, doutor Eduardo, tem uma dúvida minha, né? Se a bebida causa também gordura no sangue ou só inflamação? No sangue, não. No sangue não, no fígado. Isso. No fígado. Sim, é justamente por isso. O princípio básico, de forma muito simplória, da esteatose, é que aquela célula do fígado que morreu por um agressor, podendo ser o álcool, não teve tempo de se regenerar e uma célula de gordura ocupou aquele espaço, sendo bastante genérico. Então, eu tinha um soldado que trabalhava, um funcionário do fígado, e aquela célula foi ocupada por gordura. Essa substituição gradativa vai gerando a falta de funcionários do fígado, e células do fígado, e aí gera insuficiência. Então, sim, a morte, a agressão muito frequente do fígado, pode haver a substituição pela gordura, que é a esteatose. Quais os sinais que o corpo dá para que eu possa perceber que eu estou ali com algum problema no fígado, que o meu fígado não está funcionando da maneira como era para funcionar? Como é que a gente percebe isso? Na maioria das vezes, Joana, é muito inespecífico.
mas chama a atenção uma dor, um desconforto, uma sensação de peso sobre o seu lado direito, embaixo da costela. Isso já nos chama a atenção para problemas do fígado, também obviamente da vesícula e de outras naturezas. Mas sensação de fadiga, sensação de peso ou desconforto do lado chamado hipocôndrio direito, sensações às vezes de má digestão estão relacionadas indiretamente ao fígado. Mas como disse, na maioria das vezes ela é inespecífica e daí faço menção de fazer seu check-up, de procurar não só o especialista, mas um clínico geral, a sua ginecologista, o seu cardiologista. E não esperar só os sintomas, não né? Esperar os sintomas. Fazer esse check-up é importante porque ali você de repente pode descobrir que está com algo que precisa ser tratado e aí já inicia. E como gosto de reiterar, a doença do fígado ela arrasta-se, então dá tempo de você parar, cuidar. Aquela história de quem procura acha, está errado. É melhor achar no começo, entender seu problema. Para ter qualidade de vida. Para ter qualidade de vida. A gente tem mais uma pergunta agora aqui no telão. Vamos ver quem mandou aqui esse questionamento para a gente. Bom dia, é indicado água potável para tomar quando eu estou bebendo? É o Marcos lá do Geisel. Ele está perguntando ali se durante ali o momento da bebedeira, né, se tomar água ajuda em alguma coisa. Bom dia, Marcos. Sem dúvida nenhuma, um dos danos que o álcool promove no organismo é a desidratação. Então, aliar o momento que você está ingerindo bebida alcoólica à ingestão de água, minimiza não os danos ao fígado, minimiza a sensação da ressaca, da desidratação, da dor de cabeça. Há uma enzima chamada, uma substância chamada acetaldeído, que é produzido pelo fígado pelo dano causado pelo álcool. Mas ele não impacta no resultado em relação ao dano ao fígado. A sensação de bem-estar pós-exagero minimiza-se, mas não está diretamente ligado a proteger o fígado dessa forma. O que a pessoa tem que fazer é respeitar aquela quantidade, que é equivalente ao quê? 3 doses de uísque, é isso? 3 doses de uísque ou de destilados de entre 42 a 50 graus de álcool, equivale a cervejas de 600 ml, 3 cervejas. 3 cervejas seria o ideal, né, para uma pessoa não causar nenhum dano. Ou de vinho tinto, 3 taças cheias de vinho tinto. Então olha aí, minha gente, 3 cervejas por dia, acho que é o suficiente, né, doutor? Bastante. Dá para satisfazer, mas tem gente que vai embora, viu? A mesa fica ali cheia, né? Um outro erro muito comum não, eu não tomo 3 cervejas por dia, mas na sexta ou no sábado exagera. Eu tomo 24 cervejas. Esse dano é proporcionalmente maior. Na verdade, a gente está falando do ponto de vista da relação do álcool com o fígado. Álcool com o cérebro e a dependência, a adicção é outra coisa extremamente séria. Então, aquela pessoa que toma 3 cervejas todos os dias, ela não está somente agredindo o fígado. Lembre, o rim, o cérebro está exposto a uma chance de dano maior também. Então, acho importante essa informação, né? Não é que você, eu não vou beber durante toda a semana porque eu trabalho, mas no fim de semana, já que eu não bebi, eu vou acumular tudo que eu posso beber, tudo que eu posso beber, e ali no sábado e domingo eu vou. Não pode, né? Isso não pode, porque você vai estar prejudicando da mesma forma. E por quê? Porque aquele dano de 12 cervejas, ele é um dano maior, então ele demanda mais tempo de regeneração. E às vezes o intervalo da semana não é o suficiente para que o fígado esteja plenamente saudável, para que você faça uma nova exposição desta proporção. Então, é importante respeitar a quantidade. É verdade que a agressão do álcool sobre o fígado depende do tipo de bebida alcoólica? Por exemplo, a cerveja pode trazer maior dano do que o uísque ou o vinho, enfim. Sim, o tipo e a quantidade. Então, como eu falei, os destilados são bem mais danosos. Obviamente, se você o ingere numa quantidade, uma dose pequena de cachaça, ela tem uma graduação alcoólica alta, mas a concentração de volume pequena. Uma cerveja tem uma concentração de volume grande e a concentração de álcool pequena. Destilados, naturalmente, são mais agressivos, obviamente, na proporção de quanto está tomando. É isso mesmo. Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente nessa quarta-feira de cinzas, né? Trazendo informações tão importantes para você que está nos assistindo. Cuide do seu fígado, você precisa dele, né, doutor Eduardo? Muito obrigada, viu? É uma honra estar aqui com você. Volte sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Agora